Vamos falar sobre ser luz. Na próxima semana vamos ter novamente nosso irmão Sauler falando para a gente a mudança que eu quero está na atitude que eu não tomo. Também vai ser um estudo bem interessante. Irmã Leida, fique à vontade. Querendo começar com você. Se você puder fazer a prece de abertura para a gente. Sim, boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estudar e de trabalhar, né? Que cada vez que eu sou convidado para fazer um estudo, eu sempre agradeço a oportunidade, porque é uma forma da gente estar, e quando a gente escolhe um tema, é porque a gente precisa estudar mais daquele tema, se bem que esse tema eu não escolhi. Eu perguntei, Yara, qual o tema? Ser luz. Eu falei, misericórdia. É muito difícil ser luz num momento tão difícil que a gente está passando, né? Mas a gente busca ajuda da espiritualidade de Deus e a gente consegue ser pelo menos um pontinho de luz. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, amado Mestre Jesus, Deus Pai de misericórdia e bondade, equipe espiritual que nos acompanha nesse momento. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos estudando, de estarmos aprendendo, e pedimos, Senhor, que possamos ser um ponto de luz no nosso dia a dia, na vida das pessoas que estão em dificuldade nesse momento, que estão vulneráveis, que estão precisando de amor, de uma palavra, de uma oração, que possamos, Senhor, ser esse ponto de luz na vida dessas pessoas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu costumo dizer, eu tenho, assim, muita preocupação com prece, porque a minha prece, ela é muito curtinha. Aí vem aquelas preces longas, eu falo, ai, meu Deus, eu não vou conseguir fazer uma prece longa, porque é muito curta. Bem, como a gente estava, o tema nosso é ser luz, e a gente já estava conversando antes, né? Eu lembro que, nesse momento de dificuldade, como que a gente consegue ser luz? Porque o momento atinge a todos. Ah, não é porque eu estou perdendo, eu só vou sentir porque a perda chegou na minha casa. Não, a gente está lutando, está numa guerra, lutando contra um desconhecido, pequenininho, mas que se tornou gigantesco, né? E aí, o que é ser luz? E como eu falei que eu ia explicar justamente meus temas de palestra, é o seguinte, para eu entender, para eu conseguir entender o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e ir botando em prática na medida do possível, dentro das minhas limitações, o que eu faço? Eu leio o texto e aí eu faço uma série de questionamentos, porque dentro desses questionamentos eu vou me encontrando, eu vou colocando assim, eu estou fazendo isso, né? Então, o que é ser luz? Ser luz é a nossa limitada capacidade de criar, de vencer obstáculos, de nos melhorarmos a cada dia, de estar buscando, nos aprimorando, de resolver qualquer problema, enfim. Ser luz é sermos quem quisermos ser, através das nossas escolhas. Eu escolho ser luz ou eu escolho ser sombra, né? Eu costumo dizer que nós possuímos tudo que nós precisamos para fazer tudo que precisamos e queremos. Nós temos tudo que nós precisamos, que nós necessitamos, para fazer tudo que nós precisamos fazer e queremos fazer. Mas, para isso, é preciso ser luz, é preciso fazer brilhar essa luz que tem dentro da gente, né?
E aí a gente vai vendo as dificuldades. Teve um ano que eu fui convidada a fazer uma palestra final de ano. Vocês imaginem a situação. Fazer uma palestra, uma entrega de cesta básica, onde as pessoas, elas estão abaixo da linha da pobreza. E aí, o que que você vai desejar para essas pessoas? Se for, assim, elas não conhecem a doutrina, né? Tem no grupo, tem pessoas que nunca não tem um segmento religioso. E aí é muito difícil. Eu falei, meu Deus, eu tinha 2 dias para preparar esse estudo. Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma luz, porque nessa hora é fácil pedir uma luz para Deus, para a espiritualidade, né? E aí na época, estava muito passando um vídeo de um senhor que ele pega a sandália, uma garrafa de Coca-Cola, amarra e faz uma sandália. E aí passa um menininho e vê aquele senhor, aí ele volta lá na casa dele, pega o dinheirinho do cofre, compra a sandália e vai levar para aquele senhor. Eu só mostrei o vídeo. O tema do estudo era ser laço ou nó. Porque pela situação difícil que aquelas pessoas viviam, se eu fosse com as palavras bonitas lá, eles iam sair pior do que eles chegaram lá. E eu pedi muita ajuda para Deus. Eu sei que na medida que o vídeo foi passando, e eu observo muito a reação das pessoas, e eu via lágrimas descendo no rosto daquelas pessoas. E aí, quando terminou o vídeo, eu perguntei para eles, o que é mais importante na vida? O que vocês desejam para o ano que vai começar? Vocês querem ser nó na vida das pessoas ou vocês querem ser laços? E aí eu ouvi cada um. Foi as únicas palavras minhas foram essas. Essa pergunta que eu fiz, se eles queriam ser nó ou ser laço. Porque eles fizeram o estudo com as experiências deles. E foi assim, foi o maior aprendizado que eu tive na vida. Porque foram 30 minutos, mas eu saí de lá tão rica de conhecimento, de experiência, de vivência deles, que eles trocam essas experiências, né? E aí a gente vê o seguinte, para ser luz na vida de alguém, a gente não precisa ter condição financeira, não precisa ter condição intelectual, que essa posição sociocultural não influencia em nada. Porque ser luz vem do coração. É você olhar com um olhar de esperança. É você acreditar que daqui a pouco as coisas vão melhorar. Se o nosso próprio Chico disse que tudo passa, nós temos que acreditar que tudo passa. Como tudo passa, né? Então, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Está lá em Mateus, no capítulo 5, 14 e 16, quando ele diz, vós sois a luz do mundo. E se Jesus afirma isso, é porque nós somos luz do mundo, né? Porque nada, nenhuma sombra, nenhum obstáculo vai nos afastar do amor de Deus. Nós podemos até nos aborrecer com Deus, brigar com Deus, mas nada vai nos afastar do amor dele. Porque Deus nos fez sua imagem e semelhança, somos filhos dele. E aí, quando a gente entende isso, e a gente começa a buscar essa luz que Jesus diz que nós somos, a gente busca Deus, e buscar Deus é reencontrar-se. Quando a gente encontra Deus, nós estamos nos reencontrando, porque nós somos filhos dele, né? Mas aí, ele diz que nós somos a luz do mundo. Ok. Mas ele também deixou 2 metas a serem cumpridas. Para que sejamos luz, nós precisamos cumprir 2 metas.
que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí que mora a dificuldade dessa luz brilhar, é o amar o próximo. Porque amar o próximo é muito difícil. E amar a Deus mais difícil ainda. Porque eu não consigo amar a Deus se eu não amar o próximo. E eu não consigo amar o próximo se eu não me amar e amar a Deus. Então, entre mim e Deus está o próximo. Eu sempre falo isso. Gente, quando as pessoas estão reclamando muito, eu falo, ó, entre você e Deus tem o próximo. Você só chega a Deus através do próximo. E aí é muito difícil. E aí eu começo a me questionar, como eu falei, eu pego o evangelho, o texto, e aí eu vou questionando, né? E esse questionamento é a maneira, assim, de entender com mais facilidade. Então, eu começo perguntando, será que estamos exercendo o papel de luz nesse momento tão difícil? Já que nós somos decepcionantes, né? Porque nós decepcionamos o tempo todo. Mas como nós somos bons juízes e julgadores, nós somos decepcionados também. Porque na medida que nós vamos julgando, é porque nós estamos sendo decepcionados. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade nos impede de ver que estamos decepcionando o outro também. Né? Será que onde passamos, fazemos alguma diferença? Porque entre a luz e a sombra, exatamente é você fazer a diferença. Porque você escolhe ser luz, você tem que fazer o bem, você tem que ir no caminho do bem. Mas eu estou fazendo alguma diferença? Como saber se somos luz ou não? E aí a gente volta lá naqueles ensinamentos de Santo Agostinho, né? Tem que fazer o que, tem que chegar à noite e perguntar como foi, fazer uma avaliação. E essa avaliação, esse retrospecto que a gente volta para dentro da gente mesmo e começa como foi o meu dia, como que eu me comportei, será que o que eu fiz com fulano eu gostaria que me fizesse? Aí a gente vai saber se nós estamos sendo luz quando nós voltarmos para dentro de nós mesmos e começar a achar essas respostas, né? São muitas perguntas que devem ser respondidas. Mas se Deus diz que somos a luz do mundo, é porque nós temos capacidade de ser. Nós nascemos com essa luz, ela está intrínseca dentro de nós, ela está enraizada. Nós precisamos trabalhar, fazê-la brilhar, né? A questão é, será que com todas as nossas atitudes, nós estamos iluminando a Terra? E é justamente por isso que nós devemos olhar para dentro de nós e nos auto-julgar. Em vez de julgar o outro, porque nos decepciona ou pela atitude do outro, nós temos que olhar para dentro de nós, voltarmos para a nossa casa interior e nos auto-julgar. E começa perguntando, eu faço a diferença? Porque se nós nos observarmos, se nós observarmos as nossas atitudes, o nosso jeito de falar, de agir, até mesmo de andar, e ver que não estamos fazendo a diferença, nós estamos simplesmente nos igualando ao mundo. E aí é a hora de mudar, né? Isso só vamos conseguir essa mudança se reconhecermos que estamos sendo sombra e encontrarmos onde é que nós estamos falhando. O que está me impedindo de ser luz? Né? Mas aí a gente volta a pergunta, mas o que é ser luz? Para que possamos falar de luz, né, esse elemento comum, de busca comum que há em todos nós teremos que ter conhecimento e percebido do que seja a escuridão, do que seja a sombra. Então, lá, João Evangelista, ele nos afirma que a luz resplandece nas trevas
e as trevas não compreendem. E por mais assustadoras que as trevas possam se mostrar, nada mais são do que a ausência da luz. E aí a gente fala, é engraçado, né? O evangelho, ele é muito complexo, porque você pega, vós sois a luz do mundo. Oba, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Beleza. Mas se eu não me aprofundo e eu não vou interiorizar essa fala de Jesus, se eu não esmiuçar, entender e colocar na minha vida, eu vou continuar sendo sombra. Porque a gente estuda o evangelho o tempo todo e muitas vezes a gente não muda. Eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte: o espiritismo é maravilhoso, seus seguidores nem tanto. E é verdade, porque quando a gente faz essa volta para dentro da nossa casa interior, às vezes a gente está tão voltado para o mundo exterior que nós esquecemos do interior e nós não encontramos essa resposta do ser. É muito complicado isso, né? Antes de mais nada, nós precisamos prestar atenção em que situação se encontra o nosso íntimo. Aí, como a gente falou no começo, no início, que ele falou da raiva, né? O que eu estou vibrando? Nesse exato momento, qual é o meu sentimento? Eu preciso disso. Se eu faço essa reflexão e eu encontro que eu tenho paz, eu estou em paz, aí a gente está bem equilibrado. Mas se não, se tiver uma coisa muito grande nos incomodando, é porque nós estamos sendo sombra. Nós não chegamos a ser luz ainda, né? E sabemos que a luz significa uma força ou fonte de energia capaz de iluminar o que quer que seja. Então, quando nós somos luz, as trevas se afastam de nós. E o mundo se torna um lugar melhor para aqueles que amamos. Muito bom. Nossos atos podem revelar a luz de Cristo. E essa luz pode iluminar até a mais densa escuridão. Porque o bem sempre vence o mal. Ah, não, isso aí não muda. No início da pandemia, a gente sempre dizia o seguinte: tudo acontece na hora que tem que acontecer. A gente está vivendo uma guerra, a terceira guerra mundial, né? Só que agora não tem arma, tem um vírus, mas a gente não pode desacreditar. E também a gente não pode acreditar que todo mundo vai sair dessa pandemia melhor. Tem aquelas pessoas que querem mudar de fato, que por necessidade, e tem aquelas que estão passando, olhando pelo retrovisor. Eles estão olhando, o problema da pandemia não é meu, eu não estou perdendo emprego, eu não estou perdendo meus entes queridos, por isso eu faço aglomeração, eu não uso máscara, né? E quando eu faço isso, eu estou sendo sombra na vida de outras pessoas. E para mim também, porque eu não estou imune, não. Daqui a pouco, de tanto fazer essas besteiras, de estar aglomerando, eu também estou sendo contaminado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós só vamos conseguir ser luz se nós nos posicionar no lugar de luz. Então eu tenho que buscar dentro de mim o meu melhor e dar o meu melhor, né? E isso acontece quando nós começamos a ter intimidade com Deus. Por quê? Quando nós conseguimos buscar Deus, a gente consegue todas as coisas e conseguimos ser luz, porque todas as coisas provêm de Deus. Então, se eu não tiver numa condição do orar e vigiar, se eu não tiver em prece, se eu não tiver olhando o outro, cuidando do outro, eu vou continuar sendo sombra. E alguns passos são imprescindíveis para que nós possamos ser luz. Mas o que eu tenho que fazer?
Ué, faz um retrospecto no seu tempo, no que você fez, e vê se está certo. O que, que precisa mudar? Bem, eu estou tranquila na minha casa, eu não estou fazendo, não estou saindo, não estou aglomerando, mas eu não estou fazendo nada para ajudar alguém. Estou feliz? Eu estou em paz? Eu estou sendo luz? Ou eu só estou sendo luz para mim mesmo, olhando para o meu umbigo e clareando só a mim, né? O que precisa mudar? Bem, se eu já fiz essa busca interior e eu já vi que eu preciso mudar, então é porque eu sei o que eu preciso mudar. E qual é o método? Qual é a cartilha? O método é seguir os ensinamentos do Cristo. O Evangelho está aí há 2021 anos, praticamente. E nós não aprendemos ainda. O Cristo nos ensinou como ser luz. Ele ensinou o que fazer, né? Qual o método, qual a cartilha. Ele ensinou tudo, mas nós não prestamos atenção. Então, qual é a cartilha? A cartilha é o Evangelho de Jesus, que está aí para a gente fazer. Ah, mas a mudança implica muito. Claro. O que implica as mudanças? Você mudar de direção. Se eu estou caminhando por aqui e eu não estou sendo luz, eu não estou ajudando, eu tenho que mudar a direção, né? E quando essas mudanças são necessárias? Quando nós começarmos a sentir incomodados com o nosso comportamento, com a nossa postura. E por que nós resistimos tanto a essa mudança, a essa busca interior, a essa volta para casa? Porque nós estamos voltados ao cultivo das mudanças interior, mas nós não estamos fazendo a busca interior. Nós estamos buscando as mudanças exteriores. Ah, tá. Liberou praia. Tudo bem. Eu não estou preocupada com o meu interior, que eu sou de risco e que eu posso ser contaminada e que eu vou aglomerar e eu posso trazer esse vírus para outras pessoas. Não é isso? E aí a gente vê o seguinte, mais de 2.000 anos, 2021 anos, e nós continuamos amando mais as trevas por serem nossas obras más. Nós preferimos estar buscando tudo que não é certo, tudo que não é luz, aí, há 2.000 anos. E depois a gente continua ainda mais familiarizados com a escuridão que impede a visão plena de luz. É aquela cegueira, né? Aí, tem um amigo meu que fala, a gente bota um cabresto aqui assim, um tampão de burro, e a gente não enxerga nada. Mas é verdade. Às vezes a gente está tão voltado para as coisas externas e para o nosso eu, né, que a gente esquece das necessidades do outro, a gente esquece que o nosso direito termina exatamente onde começa o do outro. Nós esquecemos que nós temos direitos e deveres. E a gente pensa só no eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e o resto dane-se. Mas não foi isso quando Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo, fazer ao próximo aquilo que gostaria que te fizesse, nós esquecemos essa pergunta. Porque quando nós já temos essa pergunta interiorizada dentro de nós, aí nós pensamos mais em ser luz. A gente já começa a pensar o que eu tenho que fazer para mudar, o que eu estou fazendo que está atrapalhando, né? E a gente tem que estar seguindo isso aí, a gente tem que estar respeitando os outros. A gente vive num planeta onde se fala tanto de sombra, de tantas dificuldades, de tamanha noite na alma. Temos ideia do que significa ser a luz no mundo? Parece algo muito pretensioso, né? Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E aí a gente pensa, mas isso aí é para grandes espíritos,
Isso aí é para Divaldo, Chico, né? Não, não se trata de ser luz do mundo, porque a luz do mundo é Cristo. É a única luz que ilumina todas as trevas, todas as sombras do planeta Terra. O que Jesus quis dizer foi que a claridade na Terra virá de cada um de nós, das nossas potencialidades, do nosso esforço individual, das nossas virtudes. E Ele espera isso de nós. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu acho que Jesus fica muito triste com a gente, porque ele vê que a gente está tão longe dele ainda, né? Ele que veio, que ensinou tudo, e a gente vai se distanciando cada vez mais. Às vezes a gente dá um passo à frente e por questão de segundo a gente volta. É claro que a gente evoluiu e muito. Eu fico muito triste quando alguém fala assim, mas a gente não evoluiu nada. Claro, nós já saímos do primitivismo, né? Primitivismo, já não somos mais, não agimos mais como aquelas antigamente, já não somos tão primitivos. Então, nós já evoluímos. E é importante também que a gente já tenha o entendimento, de que a gente tem o conhecimento e que a gente, mesmo desviando, a gente não perde, não volta do zero, a gente volta da onde a gente parou, né? Quando a gente fala, ninguém evolui, a gente está aqui para evoluir, claro, a lei é de progresso, e a gente está aqui para progredir, nós estamos progredindo. Mas como fazer todos esses questionamentos e como ser esse ponto de luz? Estudando o Evangelho, vendo coisas que edifiquem a nossa mente, lendo livros e vendo palestras, estudos que nos acrescentem, fazendo caridade, orando, agradecendo, né? Aí depois que a gente começa a fazer tudo isso, a gente com certeza começa a ser um pontinho de luz. Né? A gente se sente feliz, alegria renovada, e aí a gente consegue um equilíbrio que os problemas já não nos deixam perder esse equilíbrio conquistado. A coisa acontece, vem aquela tristeza momentânea, mas aí você vai e volta imediatamente. Ontem, uma menina me perguntou, além do que é o perispírito? Aí eu falei, gente, falar assim é difícil, uma pessoa que não conhece a doutrina e ela quer entender o que é o perispírito. Aí eu peguei e falei para ela, você pega um abacate, parte no meio. Tem o caroço, tem a massa e tem a casca, não tem ela? Tem. Então, a casca do abacate é o espírito, a massa é o perispírito e o caroço é o corpo físico. Ela falou, mas não é o contrário? Eu falei, não, porque o corpo físico é bruto, né? Então, e ela quis saber mais, ela quis saber qual era a função do perispírito. Aí eu falei, eu vou começar do corpo físico, né? Eu falei, você se queima. O espírito, o perispírito, ele leva a mensagem rapidinho e o espírito codifica, volta para o perispírito e o espírito te traz, o perispírito traz de volta para o corpo físico para você entender que aquela dor que você está sentindo foi da queimadura. Eu sei que eu levei ali uns 20 minutos, mas graças a Deus, perguntei para ela, se eu te perguntar o que é o perispírito, você sabe explicar? Ela, sei, beleza, então não preciso falar mais nada, né? Uma das formas de ser luz do mundo é evangelizar. Não importa a forma. Só pelo fato de nós aconselharmos uma pessoa que está perdida, sem direção, nós já estamos sendo luz. A questão é fazer total diferença, né? É estar na contramão do mundo e não ter vergonha de assumir a sua identidade cristã. Porque o que acontece? Eu estou num grupo, eu tenho vergonha de falar qualquer coisa. Principalmente de dizer, eu sou espírita.
Quantas pessoas têm vergonha de dizer que é espírita, né? Quando eu nego, eu tenho vergonha de dizer que eu sou espírita, eu também tenho vergonha de ser luz. Também nos dias de hoje, é a vida cristã colocada em prática, a luz para levar o homem a Deus. Então, na medida que nós vamos vivendo o evangelho de Jesus, nós vamos sendo luz. Mas lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio mais eficaz de se melhorar nesta vida e de se opor ao arrastamento do mal? Então, como que eu vou conseguir discernir, ter discernimento entre o bem e o mal, deixar o mal de lado? E a resposta foi: conhece-te a ti mesmo. Então, é o autoconhecimento, né? Jesus, ele se fez luz do mundo e veio nos convidar a sermos igualmente luz. E foi quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Aí eu pergunto: e a gente tem alguma dúvida a esse respeito? Eu já me fiz essa pergunta. Eu tenho alguma dúvida? Porque nós nascemos para ser felizes, né? Então, nós nascemos para ser luz. Nós não nascemos para viver escondido dentro de nós mesmos como uma ostra, ou como um caracol assustado. Nós temos qualidades que vêm sendo desenvolvidas há séculos. E são esses pontos fortes que são os aspectos em que nós mais nos aproximamos da perfeição. Porque Deus nos fez simples e ignorantes, mas perfectíveis. Todos nós, um dia, atingiremos a perfeição. Mas aí vem outra pergunta: por que motivo eu deixaria de compartilhar com o mundo o que eu tenho de bom dentro de mim? É aquilo que eu falei, às vezes a gente está num grupo que não é espírita, ou que não acredita em nada, e a gente sente vergonha, né? Por mais humildes que sejamos, sempre temos algo a acrescentar. Sempre podemos contribuir com alguma coisa que nós temos, afinal, somos seres individuais. Então, se eu não consigo ainda ser luz na vida do outro, eu começo a buscar essa transformação moral, daqui a pouco eu vou conseguir dar um passo e ajudar alguém. Também nos dias de hoje, é muito difícil, num grupo de trabalho, a gente conseguir fazer o bem, mas independente de religião, a gente consegue. Aí tem um episódio de uma jovem que ela trabalhava em uma empresa e e ela era muito calma, ela não reclamava, ela só agradecia, tinha uma vida normal. E os colegas sempre reclamando do trabalho, insatisfeitos com tudo, às vezes descontava toda a raiva deles em cima dela, né? Mas ela reconhecia em cada próximo Jesus a ser servido. Muito legal, né? Quando Jesus diz que ele não veio para ser servido, e sim para servir, e quando a gente consegue ver isso no outro, é é um grande ponto de luz. E certo dia, quando os colegas saíram, o chefe dela chegou e perguntou para ela: agora você vai me contar como faz para nunca perder a paciência e manter sempre esse sorriso. E ela, tranquilamente, disse: eu procuro manter a calma e ver o lado bom das coisas, de cada um. E aí, o chefe deu um soco na mesa e disse: de jeito nenhum. Isso certamente tem a ver com Deus. De outra forma, seria impossível. E pensar que eu não acreditava em Deus. Agora, olha que luz. Ela não foi só um ponto de luz, ela foi né? Porque além dela transformar os colegas,
ela consegue mostrar para o chefe a existência de Deus. Alguns dias depois, ela foi chamada na diretoria do escritório que ela trabalhava, e aí o chefe comunicou que ela seria transferida para outro escritório. E aí disse para ela, foi o que mais eu achei interessante. Você vai trabalhar em outro escritório para que você possa transformá-lo, disse o diretor, do mesmo modo que transformou esse onde trabalha agora. É interessante. Não precisa ter dinheiro, não precisa, só precisa ter paciência e amor. Só isso. É olhar com o outro com o olhar do outro. É trocar de lugar com o outro. É fácil? Claro que não. Assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que veja as vossas boas obras, né? E louve a Deus, ao Pai, ao vosso Pai que estais no céu. Não foi isso que Jesus disse? Ao fazermos brilhar a nossa luz, ao expor o que temos de melhor, estamos demonstrando na prática a nossa gratidão a Deus. Quando nós fazemos o bem para o outro, por pequenininho que seja, nós estamos, é uma forma de agradecer a Deus pela vida que nós temos, por tudo que nós temos. Porque quando a gente ajuda alguém, não é o outro que é ajudado, o mais ajudado somos nós mesmos. E nós esquecemos disso, né? Quando nós damos um presente a alguém, a gente espera que este alguém use o presente, não é assim? Aí eu vou levar um presente para a Aline. Claro que eu quero saber se a Aline está usando o presente que eu estou levando. E nós também, gente, precisamos usar os presentes que recebemos de Deus. E quais são esses presentes? Os nossos talentos, as nossas capacidades, porque são dádivas que devemos honrar, utilizando-as em benefício dos outros, não em benefício de mim. Porque quando eu uso em benefício de mim mesma, eu não estou fazendo caridade, eu não estou amando. Eu estou sendo muito egoísta, né? Não estou fazendo nada de bom para ninguém, e nem para mim mesma. Nós não vamos nos livrar dos problemas, porque nós não podemos apagar o passado. Mas também não podemos ficar presos ao passado. Os erros que cometemos são fatos estabelecidos. O que nós plantamos, nós temos que colher. Queremos ou não, vamos ter que colher tudo que plantamos. E eu fico muito preocupada com a semeadura. Porque na medida que nós vamos colhendo, nós estamos semeando, né? Nós colhemos e nós plantamos o tempo todo. E quais as sementes nós estamos lançando? O que nós estamos plantando? Quando nós tivermos que colher, essa semeadura que nós estamos fazendo agora, ela vai ser luz ou ela vai nos levar à sombra? Né? A gente tem que superar nós mesmos cada vez mais. É muito difícil, mas nós precisamos, porque é para o nosso crescimento espiritual. Ah, Leida, mas a gente vive num planeta de provas e expiações. Claro, seria muito fácil se não fosse, né? Um planeta de provas e expiações. E por isso mesmo nós temos muito que aprender. E principalmente que ainda somos crianças espirituais, porque é assim que Deus nos vê. Somos muito pequenos espiritualmente. Mas temos que lembrar que nós temos um potencial infinito de crescimento. Porque nós somos herdeiros de Deus e somos co-criadores com Ele. Então, não tem como, né? Lá na questão 919A, nós encontramos, Kardec pergunta, qual a maneira de conseguir isso? Aí vem, é uma busca interior. Vocês observaram que a gente tem que fazer uma viagem para dentro de nós mesmos e sair arrancando todas as raízes, tudo. É como se a gente abrisse uma mochila e ali colocasse dentro dessa mochila todas as nossas,
nossas qualidades, os nossos defeitos, e a gente vai tirando o que serve e o que não serve. É muito complicado. E a resposta de Santo Agostinho foi avaliação diária, né? Então, por que que eu fiz isso? Começou a minha tosse alérgica, não é Covid não, hein, gente? Que quando a gente para, a gente tem que fazer essas perguntas. Por que que eu fiz isso? Qual foi a minha intenção? Qual foi o meu desejo oculto? O que me levou a agir assim? O que me levou a tomar determinada atitude? E aí eu gosto e volto à doutrina espírita, porque o espiritismo nos leva a questionar o tempo todo, né? Ah, por que que eu fiz isso? Ah, porque eu sou falho. Seria muito bom, né? Mas qual foi a minha intenção? Eu sei que eu sou falho, mas a minha intenção foi de humilhar, foi de prejudicar aquela pessoa com essa atitude minha? O que que eu estou escondendo com a minha intenção? Ricardo, gente, só um momentinho que eu vou espremer um. Eu tenho uma tosse alérgica que é terrível. E eu ando com esse bichinho na bolsa, onde eu vou, ele está comigo. Qual é o meu desejo oculto? Por exemplo, a pessoa invejosa, ela não quer que você tenha aquilo que você tem. Ela não quer o que você tem, mas ela não quer que você tenha as coisas que você tem. Mas ela nunca mostra isso. Ela, o tempo todo ela te apoia. Então, lá dentro, qual foi minha intenção quando eu fiz isso? O que que me levou a agir assim? E a gente encontra resposta e desculpa para justificar todas essas perguntas, esses questionamentos que nós temos que fazer diariamente. E quem nos ensina a fazer esses questionamentos? Santo Agostinho, né? E como que eu faço isso? Me conhecendo melhor. Quando nós nos conhecemos melhor, nós reconhecemos que somos orgulhosos, que realmente somos vaidosos, que somos mesmo invejosos, que somos prepotentes e somos arrogantes. Nossa, eu não sou nada disso. Claro que todos nós somos. Nós trabalhamos, sim, para melhorar, para diminuir essas virtudes negativas, né? Esses defeitos que a gente trabalha para ir melhorando no nosso dia a dia. Mas a gente tem arraigado dentro de nós tudo isso. De manhã, a minha prece de manhã, quando eu acordo, que eu agradeço por ter acordado, né? É pedir a Deus que nesse dia eu seja menos orgulhosa, menos egoísta, menos invejosa, sabe? Menos arrogante. Porque não adianta dizer que a gente não é. Quando alguém fala, a Leila não tem nada disso, sabe? Então você deveria estar lá, tá no céu, né? Porque deixou de ser humana, de ser humano. E Bezerra de Menezes disse que a distância que existe entre o homem e Deus, em essência, é a mesma que existe entre o homem e o próximo. Então, sem cuidar do próximo, sem trocar de lugar com o próximo, nós não seremos luz. E aí, Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu me deixarei dominar por nenhuma. Nós podemos viver no mundo sem pertencer a ele. Isso é, sem nos deixar envolver pelos vícios, tentações e os prazeres mundanos, né? Porque a vida é feita de escolhas. E em cada escolha, nós precisamos fazer uma renúncia. Então, se eu escolho o caminho do bem, eu renuncio o caminho do mal. Né? Se eu escolho a luz, eu vou renunciar à sombra. E a gente tem que ir fazendo boas escolhas. Certa vez, um aluno chegou para o mestre e falou: mestre, como que eu faço
para me tornar um sábio. E o mestre disse para ele, com as boas escolhas. Mas como que eu faço boas escolhas? Com experiência. E como conseguir adquirir experiência? Com as más escolhas. Então, a gente vai aprendendo com os erros. Mas a gente tem que ter consciência do que eu fiz errado e eu tenho que consertar e fazer o certo. Porque quando eu faço errado e eu não busco o caminho certo e eu não vou consertar o erro que eu fiz, é muito complicado, né? E como, o que vai me ajudar a agir fazendo as escolhas boas para que eu seja luz? Orando e vigiando. Aí sim. Ah, mas eu vou ter que ficar o dia inteiro em oração e vigilando? Sim, é o dia inteiro. Porque a gente tem, nós não somos donos dos nossos pensamentos, nós somos traídos o tempo todo pelos pensamentos. Mas nós podemos, sim, mudar a vibração do pensamento. Ver um pensamento negativo, opa, isso aqui não, esse pensamento não me pertence. É um exercício diário que nós temos que fazer. E lá na questão 469, a pergunta é, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? A resposta é praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. E a gente consegue evitar essa influência trabalhando no bem, né? Mas como que eu vou trabalhar no bem se eu não sou exemplo? Não adianta eu dizer faça isso e eu não faço. Eu tenho que ser exemplo. Porque não adianta. Quando eu tento falar, eu falo para alguém fazer alguma coisa e eu estou fazendo o contrário, eu estou sendo sombra. De repente eu estou dando o caminho da luz para o outro, mas eu não tô evoluindo, né? E aí, certa vez, uma mãe muito preocupada com o filho que comia muito açúcar, ela pediu a Gandhi para aconselhar o menino. E aí, Gandhi respondeu para ela: volta aqui daqui 2 semanas. Aí ela pegou o filho e foi embora. 2 semanas depois, ela volta. E aí, Gandhi conversa com o menino, né? Que a mãe estava muito preocupada, que ele precisava parar de comer açúcar, porque ia fazer muito mal para a saúde dele. E que a mãe dele estava muito triste com isso e preocupada, porque a mãe ama muito ele e não quer o pior para ele. E foi muito rápido. E aí a mãe perguntou: por que o senhor nos pediu para esperar esse tempo para aconselhar meu filho? E aí Gandhi respondeu: porque há 2 semanas eu mesmo ainda comia muito açúcar, né? E dessa maneira reformou milhões de pessoas pelo próprio exemplo. Então, não são, a gente ensinar com palavras é muito fácil, mas a gente ensinar pelo exemplo é muito difícil. Porque, quando a gente fala, a pessoa, falar é muito fácil, eu quero ver você viver isso. E quando você mostra no seu dia a dia, aí a pessoa fala, é possível mesmo. Porque se fulano conseguiu, eu também vou conseguir, né? E aí a gente precisa estar em sintonia com a espiritualidade superior, né? Porque a gente só vai conseguir tendo essas vibrações positivas. E aí a gente tem o exemplo de Francisco de Assis, quando ele prometeu que ele nunca negaria esmolas aos necessitados, né? Então, a pobreza e os pobres passa a ser projeto de vida de Francisco de Assis. E uma certa ocasião, ele vestiu-se de mendigo para experimentar na própria pele o que passava alguém naquelas condições. E quando alguém lhe pedia alguma coisa, ele nunca negou
Às vezes ele tirava até a própria roupa do corpo e daria para as pessoas. Emmanuel nos orienta que precisamos traçar programas salvadores onde estivermos. E aí ele nos sugere que brilhe a luz do Evangelho em nossa boca, em nossa frase escrita, e mais do que isso, em nossas ações. É aquilo que eu falei. Não adianta falar, é preciso fazer, né? Então, nós precisamos ser aqueles que amam, que servem, que perdoam, que entendem os outros e que está sempre disposto a ajudar. E aí a gente vê os exemplos, né? Gandhi, ele defensor do princípio da não violência, com um meio de protesto desta feita, Gandhi disse o quê? Nós temos que ser a mudança. E aí a gente ouve aquela frase bonita, a gente lê, seja a mudança, seja você a mudança que quer no outro. E a gente está fazendo o quê? A gente está realmente mudando? O que realmente significa a palavra mudar, mudança? Nada mais do que simplesmente, eu falei no início, dar outra direção, arrumar de outro modo, deixar uma coisa por outra, transformar. E aí a gente vê Jesus diante de um homem paralítico, né? E ele pergunta: queres ser curado? Está lá em João 5, 6. E o homem lhe disse, sim, que queria ser curado daquele mal. O Cristo sabia que a busca por alternativas é o consciente desejo de melhoria, né? Mas que essa busca de alternativa, elas são fundamentais para uma efetiva reabilitação. Tanto que em diversas outras situações, quando alguém se recuperava, ele dizia, tua fé te curou. Jesus passou muitos doentes por ele, mas nem todos foram curados, porque é a fé, é a vontade de mudar, é a coragem de mudar, né? E aí, a gente vê que a pergunta de Jesus ao paralítico vem nos fazer refletir sobre a importância da própria força de vontade e confiança em Deus. O Evangelho, ao se referir sobre a diferença entre os espíritas imperfeitos e os verdadeiros espíritas, traz uma frase maravilhosa e que eu não uso, conhece-se o verdadeiro espírita. Eu digo o seguinte, conhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, né? E a gente vai, enquanto um compraz com seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele libertar e sempre o consegue quando tem vontade de ter. Eu preciso ter foco, eu preciso querer. Vai ter dificuldades, vai ter obstáculos? Claro que vai, o tempo todo. Vivemos em um planeta de provas e expiações, né? E aí nós temos que entender que o nosso Salvador somos nós mesmos. Tanto que Jesus mostrou que o remédio estava no próprio paralítico e não fora dele. Assim, o necessário medicamento era mais interno que externo. Ele poderia simplesmente ter lhe dito, levanta-te e anda. Mas ele preferiu falar, levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso é, toma a tua estrada, tua própria pessoa e segue a tua vida, fazendo brilhar a tua luz.